Bem-vindo a mais um GusCast, hoje aqui com a lenda, não posso dizer nem do triatlo, da natação, do triatlon, do outdoor aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Morgado. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado pelo carinho. Cláudio é até difícil, né? Bem-vindo Morgadão, né? Um ou outro que do lado do passado que vai me chamar de Cláudio. Grande Morgado, literalmente Morgado no nome. E aí o nome Morgado sempre foi o nome mais forte, começou lá na natação alguns anos atrás, no polo. Onde é que começou a surgir a lenda aí, Morgadão? Na verdade, o Morgado começou na faculdade. Entendeu? Tinha um outro Cláudio, que era, não vou lembrar. Aí acabou que ficou com Morgado, Cláudio Morgado. E quando eu fui para natação já tinha um Morgado anterior, mas era Cláudio. Mas aí, quando eu virei treinador de natação, o nome pegou Morgado. E você, antes de ser treinador de natação, você foi jogador de polo, não foi isso? Não, nadei, joguei polo um pouco, não fui jogador tipo de seleção, e me especializei em natação competitiva, né? E comecei no Grajaú Tênis Clube, isso em 1978. O Grajaú teve uma época que ele foi, assim como o Tijuca, era um clube tradicional na natação do Rio, né? Referência de bairro, o Grajaú Tênis, o Grajaú Country. Tanto é que o Luiz Lima é oriundo do Grajaú Country, né? Tiveram outros grandes nadadores vindos de lá. E do Grajaú eu fui pro Regatas Icaraí. Você falou no Canto do Rio, agora eu lembrei, competi no Canto do Rio algumas vezes. Fui pro Regatas Icaraí, aí eu já fui para lá para ser preparador físico da equipe de Niterói. Equipe de natação? De natação. E lá, isso aí já era 1982. Pô, eu tava nascendo. Aí tinha um garoto de 17 anos que era um nadador que completava o revezamento, mas sempre ia pedalando para Itacoatiara, gostava de correr. E lançaram o triatlo que ia ter em maio de 83. O Golden Cup. No Brax. Meu pai tinha em casa a placa do Golden Cup. Ia ser no aterro do Flamengo e tinha esse garoto lá, o nome dele é Armando Luiz Barcelos da Silva. O Armando, aí eu chamei ele, pô garoto, vem cá, vamos fazer triatlo. Aí ele, que triatlo? Ele era um bom nadador, mas não era um ótimo nadador. Não era nada nadador. Não, ele era salvei a vida dele. Com 17 na natação, você já não, ele tinha 59 de 100 livre com 17 anos. Ele não ia lugar nenhum na natação mais. Aí eu falei, pô, vamos lá no treino. Não, eu quero nadar, quero ser nadador. Pô, o cara sempre resiliente, né? O que botava pro Armando fazer, o Armando fazia. Aí vamos lá fazer o triatlo, né? Aí tinha um amigo meu, um primo meu, que gostava de fazer ciclismo, de Paquetá. Porra, de Paquetá? O Zé Luiz, hoje é o dono da Nemo. Pode falar as coisas aí, vai cortar? Não, vai tudo. Aí ele tem uma loja de neoprene hoje, o Nemo, o Zé Luiz. Eu falei, pô, cara, tudo tem uma bicicleta. Aí que ele não tinha bicicleta. Aí a gente pegou uma Peugeot dele, francesa. Nessa época a Peugeot era a melhor que tinha. Um quadro 52 com cara de 1,80 m, mas era o que tinha. Aí fomos para Paquetá fazer um simulado em Paquetá. Não tinha um lugar mais perto, não. Tinha que pegar a balsa. Tinha que pegar a bicicleta, fomos para lá, nadou ali na Praia dos Tamoios, deu umas 5 voltas na ilha, cada volta tem 6 quilômetros. 6, 7 quilômetros e 2 voltas correndo. Vamos embora fazer o triatlo. Aí o Armando estreou no triatlo, acho que 10º geral, 11º, primeiro na categoria. Nessa época o triatlo aqui era Marco Ripper, Dolabella? Ganhou o Dolabella, o Roger, Marco Ripper, né? O pessoal mais antigo, Paulinho. Quem ganhou realmente o triatlo foi o Marcelo Teixeira, Margá de Niterói. Só que ele errou 200 metros na corrida. Marcelo foi treinador da Fernanda? Não, aquele é o Marcelo Macaco, aquele é outro. O Marcelinho Teixeira era um corredor até de nível bom. Né? Eu treinava muito com a Fernanda, com o Marcelo, mas não é esse o Marcelo. Aí daí começou, eu estava já no Botafogo, né, depois desse triatlo, e abri um horário lá, que era uma piscina vazia, morta do Botafogo. Aí eu fiz um trato com o administrador, o seu Wilson Gonçalves, falei, pô, me libera a piscina para dar treino de 11 às 2. Tem nada, não tem ninguém na piscina, um parque aquático daquele. Pô, 11 às 2, vai ter gente? Eu falei assim, pô, no primeiro mês tinha 2, 3, 4, um ano depois não tinha mais lugar para botar triatleta nesse horário.
Isso aí foi que ano? 1983. Aí de 83 para cá veio. Mas aí eu continuei na natação como treinador de triatlo. E... Aí daí então você não saiu mais do Botafogo? Não, fui sair do Botafogo só no final de 94 para 95. Eu nadei no Botafogo com o Rogerinho e fazia dobra com você à noite às vezes. Você era dos mais velhos, eu era de infantil, eu acho, com o Rogerinho, você era do petisco. Eu era petis e você era infantil. Então essa época eu peguei ali, fazia dobra às vezes à noite quando tinha. E você já era uma referência dentro do clube de treinador duro, treinador que não queria muito papo, né? Mas sempre foi esse sorriso, essa alegria, assim, um jeito mais paizão como treinador, né? Isso. Eu sou muito focado na resposta do atleta. O atleta me responde com aquilo que ele acredita que vai fazer bem para ele e eu dou tudo meu para ele. Ele tem que esperar o meu melhor para ele me dar o melhor. Se o cara, eu até botei no meu tela hoje, se você quer ficar no sofá apertando o botão, não cobra resultado na competição. É isso. E pronto. Então você tem lá, tem a tua avaliação, tem teu teste, tem teus pontos a serem atingidos, tem tua programação, vai lá e cumpre. Não deu para cumprir ninguém, é uma máquina, né? É algo que você poderia vir a fazer. Né? Qualquer treinamento é algo que você poderia vir a fazer. Então, eu cobro muito isso. Né? Mas o cara fala, não quero. Eu só quero tirar foto, eu só quero estar no biopsicossocial. Eu não sou um treinador bom para isso. Não acho bom você... Sou super honesto com as pessoas. Você não vai se dar bem nesse meio aqui que não vale a pena. Não é que eu seja duro. Se eu perco o meu tempo para planejar aquilo, eu planejo tudo na mão. Eu gosto de escrever, eu gosto de sentir. Nego brinca que eu sou o Borgadamos, que eu acerto o tempo dos caras... na vírgula, né? Lá, assim, porque eu treinei, eu fiz, eu peguei, ele entregou. Aí eu criei o Moroni agora mesmo, né? Eu falei assim, você vai fazer 3 provas, o somatório das provas vão dar 2 horas e 12. Aí ele, tá maluco? Eu falei assim, 2 horas e 12, 1 hora e 7, nos 21, 32 e 31, nos 10 mil. Tá maluco, não sei o que, tá no pão duro. Aí deu 2 horas e 12. Então, deu na bucha. Na bucha. Deu os tempos errados, 10 segundos para lá, 10 segundos para cá. Mas por quê? Não é que você esteja adivinhando. É que baseado nas avaliações, na performance dos treinos, nos períodos de restauração, nos feedbacks de competição, você consegue projetar o futuro. Então, eu até brinco, eu não sou treinador de gasto calórico, né? Porque treinamento tem hora, data, local para acontecer o resultado. Você prepara o cara para X, então ele tem que chegar naquele dia lá. Né? Eu não preciso ir lá ficar torcendo que nem um louco. Eu já falo assim, tem treino aí dentro, para dar para tanto, mas pode acontecer um montão de coisa. Mas dentro do cara, pelo que ele treinou, tem resposta para esse resultado. Mas aí você está falando de uma resposta fisiológica. Isso. E aí você tem a questão ainda quando a gente vai para... Emocional, preparação, tem o cara que fica nervoso. Isso. Então, a gente vai chegar num ponto aí que é complicado, né? Hoje em dia tem muito cyber-treinador, né? Treinador digital. Esqueceram que o relógio, o potencímetro, o que seja, referência matemática, métrica, ele marca o que deveria vir a ser. Mas se você brigou com tua mulher, aí tu vai acordar, vai treinar, já vai dar diferente, mas ele não sabe. Sim, ele está ali, ele é só um espelho. É uma referência, não é uma torá, não é o dono do que você vai fazer. Então a percepção, a sensibilidade da pessoa tem que ser muito inerente ao treinamento. Se ela ficar, meu IF passou, mas aquilo é uma maquininha. De repente você está num limite, você está numa exaustão de treinamento, que às vezes ele tem que ultrapassar. Não é só aquilo ali. Aquilo erra, tem mais às vezes você está até num momento de excitação plena, e você vai performar mais um pouquinho do que o esperado. Tudo pode alterar a sua frequência. Então eu até tenho uma brincadeira que eu boto no treino. Vai competir, vai treinar, alegria, libera serotonina. Eu nunca vi ninguém triste, chateado, fazer resultado. Entendeu? Sim. Tem que estar ali na alegria, na vontade, concentrado no que quer. Eu vou falar até pessoalmente, né? No ano passado,
Meu diretor tá mandando eu me mexer aqui. O que você quer? Vai, fala. Tá, mais vai. perto. Agora tá bom assim? Ano passado teve o Ironman de Floripa, que eu parei a prova. Na prova, eu tava desgostoso da prova. Eu fui para lá sem querer ir, porque eu estava inscrito pré-pandemia, então eu tinha inscrição. E no meio da prova, dava uma vacarada, todo mundo andando na roda, aí aquilo ali eu já tava puto e eu parei a prova porque eu parei. Porque eu tava afim de fazer. Eu falei, cara, e aí o nego veio falar que eu era mimizento, que eu tava chorando porque parei porque tava as pessoas no vácuo, vai lá e faz a sua prova. E as pessoas acostumadas a um mundo de alegria de Instagram, que tudo é bonito, não querem escutar alguém falar a verdade. Eu falei, cara, eu parei porque eu não tava afim. Simplesmente isso. Eu cheguei lá, larguei o negócio, falei, cara, não tô afim de estar aqui. O grande negócio do barato do Instagram é que as pessoas são fortes e verdadeiras sem falar na tua cara. É isso, né? Aí todo mundo ali consegue falar o que quer. É isso. Né? E ninguém tem dia ruim. Ninguém tem É, dia ruim, ninguém tem boleto vencido, ninguém tem nota baixa na escola. Eu tenho o costume de falar com os meus treinadores. Eu falei para o Guilherme Guido, ele falou assim, tudo, desde que eu estou nisso há 40 anos, que todo o ciclo de resultado de um atleta se resume na ponta da tua mão aqui. Você vai ter um resultado excelente, um bom para ótimo, um regular e um inferno. Ninguém faz 5 provas de triatlo no apogeu do seu resultado. Vai ter uma que vai ser um inferno, tudo vai dar errado, vai quebrar, vai endurecer. Não vai dar certo, você não vai estar ali. O teu corpo está ali, mas a pessoa, o seu físico não vai estar ali. Ontem, até falando nisso, né, ontem teve o Campeonato Mundial de Contrarrelógio e a Marlene Hausen, que era a grande favorita a ser campeã, ela depois de 6 km parou a bicicleta e sentou no mato. E ela era a grande favorita. E ela é ruim por causa disso? E aí, hoje, a entrevista dela foi assim, eu subi na bicicleta, eu não estava pronta mentalmente para aquilo. Todo mundo esperava, ela falou, eu tinha corpo, eu tinha treino, eu tinha números, eu tinha watts, mas não tinha cabeça para estar ali. Então, é isso que eu falo. A gente não somos cyber-humanos. Cyber-humano vive em cima de métrica, tudo é matemático. Não, tem hora que tem que desviar disso. É que eu brinco, rasgo o livro, para não é rasgar livro deixar de estudar, de saber qual é o gasto calórico que você tem, qual é a fisiologia humana que tem, qual é o sistema metabólico. Não é isso. É você respeitar muito você. Né? Você mora aí há 30 e tantos anos, 40 anos. Aí uma coisa que é feita para o mundo vai te falar que você não pode fazer. Passou. Não, é um apoio, aquilo tem que ser uma referência. O treinador, cabe a ele ter o feeling, a sensibilidade de identificar e mostrar para o atleta, nesse dia tu corre a série para isso, você nada para isso. Antes de ele executar, eu falo assim, você vai fazer tanto para tanto. Aí quando você tem o atleta na mão, ele acredita muito no que você passa para ele. Então essa credibilidade vem com, não é com, eu até brinco, não é com tic-tac, é com tac-tic, tac-tic. É quando você faz o relógio andar para trás. Entendeu? Quando o cara vai performando dentro do treino para apresentar o resultado numa competição. Mas nós somos o que levamos na nossa mente. Eu até boto sempre lá nos treinos, o acesso para o sucesso está na força da mente. Não tem ninguém, mas ninguém mesmo que fracassa, que receando o fracasso vai alcançar o êxito. Não vai, que ele já deu medo como resposta. Ele já, não vou conseguir. Não tem essa. Eu estava falando até com a Mari Cortega. Fulano, eu fui para lá, fulano está na prova, fulano está... Eu falei, ela não treina a luta. Ela não é lutadora de vale tudo, ela não é lutadora de taekwondo. Ela tem que brigar com ela tem que ganhar dela. Se ela ganhando dela, a performance dela chegar na frente, não interessa quem está lá. Ela não corre com a perna dela, não nada. Se ela atingir o máximo da performance dela, então, aquilo, o máximo. O triatlo é uma coisa tua individual. Então não adianta fulano e Beltrano estar aí na prova se esse dia não conseguir fazer nada. Entendeu? A preocupação a mais, o negócio já é duro. Até falando nisso, e bota mais coisa dura em cima. É engraçado que tem uma história antiga do Armando com o Marquinhos. Que o Marquinhos nos treinos escovava o Armando e nas provas o Armando entrava na cabeça do Marquinhos de uma forma... Marquinhos, para quem não conhece, o Marcos Ornelas, hoje está aí com os seus 50 anos também. Também, ele é de 67, 68. Uma lenda aí do triatlon brasileiro. Lá de Niterói. De Niterói também, muito forte, um cara super metódico treinando, né? Sempre foi super metódico, mas esse questão emocional, quando era uma prova com o Armando entrava na cabeça dele, né?
E independente da preparação do Marquinhos, tem uma história, porque eu não sei se você estava treinando o Armando nessa época, que foi num Ironman, o meio Ironman em Salvador, ou Salvador, Ilhéus, do Djan. E o Marquinhos só para correr muito na frente do Armando. Foi, abriu uns 12 12 minutos. E aí na hora que foi cruzar, o Armando fingiu que estava sentindo dor de barriga, estava andando. E aí o Marquinhos passou e falou, pô, o cara tá andando, ganhei. E, pô, o Armando tava correndo muito mais rápido que ele. Fez o show de cena, quando o Marquinhos passou... A choronice, hoje em dia com choronice. É isso. Passou, aí o Marquinhos deu aquela relaxada, ganhei, e o Armando apertou e acabou passando dele quase no finalzinho e ganhou a prova, né? Nossa, o Armando jogou vários com esse miguezinho aí. Então, entrava na cabeça, sabia fazer o jogo mental, né? E outra coisa, né, que cada um tem o seu cada um, a individualidade biológica de cada um. Eu vou dar um exemplo lá dos primórdios de 2 referências que eu tive como atleta. Gustavo Gurgel, Valente Garzão. Um talento. Talentinho, né? Desse tamanho. Mas um monstro. E o Armando, a resiliência, a entrega, o treinamento. Vamos botar em volumes de hoje, assim, né, que eu não vou conseguir, mas eles têm os caderninhos lá, eles têm os notebooks da época lá com eles. Então, o Armando pedalava uma média de 300 a 400 por semana, corria de 60 a 70 por semana, nadava de 15 a 20 por semana. Aí o Garzão pedalava 180 por semana, corria 30 e nadava 6.000, 8.000. Chegava no triatlo, qualquer distância, o cara ia para dentro, ganhava e pronto. Ele saía sempre na frente, né? E um talento, foi o primeiro nadador, que eu vi transferir da natação para o triatlo. Na primeira corrida do cara, ele fez um teste, eu lembro como se fosse hoje. A primeira vez que corre 3.000, vamos fazer um teste de foco, né, adaptado. Vamos fazer aí. O cara correu para 3,30 por quilômetro. Botou ele correu 3,30. Aí eu falei, pô, garoto, vem cá. Vamos lá, vou arrumar uma bicicleta para você. E eu vou arrumar uma bicicleta 48. Ele era bem pequeno. Aí arrumou uma Guerciotti. Olha só. Tem tempo. Italiana, Guerciotti, pô, aí ganhou. Foi o primeiro atleta do Brasil a ganhar um short triatlo, Copacabana, e de quebra fez o melhor tempo do mundo na distância. Foi embora. Naquela época ele fez 56, 57 minutos. Nem pensava um tempo desse. Né? 56. O câmbio no quadro. Pô, sapatilha Rick. Pô, um toco no pé. E o cara fez isso. Fez isso. Hoje em dia é praticamente um tempo que você vê aí na Night. O nego lá em cima. Não mudou muito. Isso em 1986. Niterói era com TH aí. Nessa época a gente tinha o circuito de triatlo, era Rio e Niterói, né? Niterói tinha um protagonismo com os atletas, você treinando eles lá, você tinha vindo de Niterói Fernanda, você tinha Garzon, você tinha Casadinho aparecendo ali no finalzinho dos 80. Tinha o Marcelo mesmo, que andou Armando, bem. Tinha vários, né? Ornelas. Vários. Foi o Neném, o próprio Neném chamou bem. Isso. Aí depois veio o Sandra Soldan, Cristina Viana. Era uma mega de resultados. Veio. Niterói é um nicho de resultado muito grande. E aí, logo ali, no início dos anos 90, se não me engano, você tinha a VO2 Pro, não era isso? Isso, a tua equipe, isso, né? Que você tinha o Lorde, você tinha... O Lorde, Vitinho, Marcelo Nissenbaum. Você tinha o... Rafael de Almeida Magalhães Medeiros. O baixinho, moreninho, que nadava, era do Botafogo e foi pro triatlo, que era forte, pedalava forte, corria mal também. Tava com o nome dele na língua também, porque a gente tinha alguns amigos em comum na época. Tinha. Era eu e Norton de Freitas que a gente tinha. Vocês trabalhavam juntos nessa época? Isso, trabalhamos juntos. O Norton hoje ainda tem uma galera que ele treina também, tem né? Galera. Mas ele mudou muito mais por qualidade de vida. Isso, né? não performance, qualidade de vida. Mas o Norton também ele fez o Havaí, né? Ele fez o Havaí da Havaí. Fez treinando comigo. E naquela época ali no Rio. Foi o único cara que eu conheci que estreou no Ironman do Havaí. Foi o primeiro triatlo dele foi o Ironman do Havaí. Na época não tinha qualify, né? Por inscrição. E aí, ali anos 90, início dos anos 90, você tinha o Valdemar também treinou com você, né? Valdemar era máquina na bike, né? Muito forte. Infelizmente ele está muito adoecido. É mesmo, né? Pô, muito... Eu vi ele um tempo atrás dando aula de spinning na barra, Isso. Ele foi um monstro.
Pedalar, quando pedalava, tipo, ele, Ribeiro, Vitinho, Carlos Pereira, o irmão do Vitinho também foi forte. Era muito forte. O Valdemar era muito forte. O duatlon dele era muito forte. Muito forte. Eu corri brasileiro de duatlon, não tinha. O Índio, você está falando do Francisco Orlando, eu acho. O Índio. Orlando. É outro salvamar que nadava, mas ele corria muito. Não era ruim na bike. Ele era ruim na bike. Não, era um que nadou no Botafogo. Mas enfim, vou lembrar o nome dele. Depois a gente lembra. E aí, anos 90, então a gente tinha no Rio uma cena de treinamento. Era você, Norton, Lauter e o Marcelo Macape Niterói. O outro. E Roger. E o Roger de Moraes. Era isso. Né? Isso. Basicamente, o Rio aqui, a galera que treinava era isso. Aí você ficou um tempo afastado do treinamento do triatlon, né? Veio um consumo muito grande com a natação competitiva e a seleção brasileira de waterpolo. Então, a seleção brasileira te consome, né? Você tem que classificar o Brasil para o Mundial, então tem que ser um trabalho muito focado naquilo, né? Então, não tinha como você dar atenção para o triatleta, ficar com o triatleta. Mas antes disso, tem uma passagem minha pela Barra, no Canaveral, onde que eu pego um garoto que foi campeão mundial de duatlon em Edmundo, no Canadá, o Daniel Teixeira, o Gasparim. Caveirinha. Né? Aí tinha ele, tinha... Era uma época que corria ele, Dum, aqui no Rio, então, o Thiago Machado, que morreu. O Gustavo Távora, e tinha uma galerinha, o Dum, Gustavo Távora, Daniel, tinha mais um grupinho. E nisso também treinava o Alexandre Ribeiro e a Suzana Schnendorf, lá no Clube Canaveral. Aí, ali do Pan-Americano de Winnipeg, em 99, eu tive que dar uma parada e só voltei depois do Pan do Rio de 2007, que eu encontrei com o Ribeiro na rua. Ele, tem que fazer um trabalho de novo, tem que ir lá, não sei o que, vamos treinar. Aí eu voltei a trabalhar e fui dar treino lá no Mandala. Tá. Aí você chegou a pegar o Ribeiro para treinar ele nessa época? Peguei, já treinava Ribeiro, Rafael Gonçalves, o próprio Dum, Rafael Gonçalves, Dum. Eu treinei com Virgílio de Castilho, a Fernanda. Aí tinha uma galera boa lá treinando. Eu treinei com o Ribeiro em 2007, mais ou menos, quando ele estava se preparando para acho que foi o penúltimo título de Ultraman, antes dele se machucar e parar, né? E o Ribeiro também é uma lenda, com certeza eu vou conversar com ele, não tenho o que falar. Fora da curva. É um amor de pessoa, né? Maior que os resultados deles. É um outro atleta muitos dessa geração aí que poderia ter hoje uma assessoria, está super bem de vida, mas não conseguiu canalizar a qualidade dele para o negócio, né? Vamos dizer assim, né, cara? É até uma pena, porque eu vejo o Ribeiro, vejo outros dessa geração que são uma referência, você tem uma bagagem assim, e hoje você tem assessorias com outras pessoas, outros profissionais muito menos capacitados, fazendo aí, vivendo muito bem do esporte, né? Eu acho que o esporte no Brasil é muito difícil você viver como atleta, mas é mais fácil você viver de ter sido um atleta. Então, é mais ou menos parecido com o meio artístico, né? Você vai ver um montão de pessoas que cantam, mas que são bem assessoradas, bem administradas, têm uma carreira bem jogada, com um marketing, uma divulgação enorme. Vende um produto que não é bom, mas está muito bem... muito bem embalado, né? Muito bem embalado. E a gente vai ver cantores de ponta com notas, sabe o que está fazendo, matemático. Então, ele morrendo de fome na esquina. Estão morrendo de fome na esquina. Então, é bem por aí, né? Depende muito parecido. Como você vende o produto. Não basta só o resultado. E aí, até falando nisso aí de como você vende o produto, você, de uns anos para cá, voltou, você está baseado no Flamengo. Isso. Né, dando treino de natação para a galera. Você tem um pessoal que você faz a correção de natação, você dá ali na borda de piscina, que isso aí ninguém faz no Rio tão bem quanto você, acho que pouquíssimos no Brasil. E aí você começou a treinar de novo o pessoal para o triatlo. Eu ano passado tive uma passagem rápida com você aí, acho que eu sou meio rebelde para treinador, então não consegui ficar muito... Mas fez bem lá no Havaí. Fiz, ainda mais foi corrido, né? A gente teve ali 8 semanas correndo, depois que eu operei para fazer, não posso... Tiramos lei de pedra. E... dentro hoje da cidade, assim, eu posso dizer que os melhores amadores, praticamente, tanto de triatlon e o Moroni na corrida, que é, né, um expoente,
estão na sua mão, né? Então a gente tem hoje ali, que treina com você, tem o Peter, que treina com você hoje, às vezes um pouco mais sozinho, mas tem a seu guidance ali, tem o Guido, tem a Mari Ortega, tem ali a Zamboni, a Luciana, temos o LA, o Lucas, que vem numa projeção, né, e domina hoje o duatlon aí. Então, assim, você conseguiu criar um polo de atletas e hoje você tem quantos atletas na sua mão hoje? Então, triatlon, que eu gosto muito de eu fazer o treino, né? Naquele seu computador, né? Aquele Tilibra, um espiral e vai na mão. É um notebook real, literal, um notebook, meu caderno de notas. E então eu tenho que ter muito isso com meus atletas. O que eu escrevo fica guardado muito para mim. Eu tentei botar lá, eu não sabia o que estava acontecendo. Se você me pergunta o que a Paula Zamboni ou o Guilherme fizeram há 2, qual era o tempo, qual é a projeção daquela série, eu consigo te falar. Porque eu escrevi, eu repassei, eu passei, eu calculei, então eu consigo. Aquilo não é um míssil aleatório. Hoje o Guilherme chamou para treinar, ele olhou, pô, Morgado, é isso mesmo? Eu falei assim, e tu vai nadar para tanto, para X e para tanto. Vou até falar a série aqui, a série dura, pesada, mesmo que equipada dura. Eram 3 de 300, saindo a cada 3,50, chegando para 3,30, né? Ritmo de 1,10. Porra, fiz o VO2 ontem de pedal, ficou pesado. Eu falei, não, mas equipado vai ficar até difícil de nadar para 1,26, para 3,26. Não, 3,26 não dá. Eu falei, começa aí. Olha só como que é o doping mental, você estava falando da cabeça. Aí ele fez o primeiro, a primeira série, 3,32, 3,33, 3,34. Aí a Mari estava lá, a Ortega. Pô, vocês fizeram essa série? Fiz eu e Cook, a Carmen. Eu e a Carminha fizemos ontem. Deu quanto de média? Era 3,28, 3,29. Aí a série seguinte dele, 3,26, 3,26, 3,25. Destravou. Aí, aí chegou na última série, ele fechou com 3,14. Então tem muito mais coisa dentro de você que você pode entregar no treino quando a cabeça vai junto. Mas aí você como treinador, né? A gente como atleta tenta sempre tirar o máximo. O treinador fica botando o freio. Então nessa aí que você botou para ele 3,30, ele está virando a 3,14. Você deixa ele seguir no 3,14 ou você vai puxar a orelha dele e falar, olha, o intervalo é 3,30? Eu vou pegar a referência que me deu feedback. Eu pego o coração dele. Aí no minuto da série, se em 1 minuto a frequência dele reduzir 50 batidas, então fisiologicamente ele está capaz de fazer a série. Entendeu? Então eu vou cobrar um empenho melhor dele. Vamos lá, bota aí, vamos lá, procura o nado, alonga, finaliza, e vamos, né? E eu consigo tirar. E tem hora que tu vê, tu tá olhando o cara nadar, o cara começa a acumular uma lactatemia altíssima no braço, o polegar sai no gradil costal. Pô, chega, muda o treino. Não tem A3, vamos pro A1. Vamos fazer o volume, vamos remover essa lactatemia. Não vale o escrito. Mas aí não tem jeito, né? Isso só ali. Tem que estar de olho. Quanto mais natação, que não é teu habitat natural, tudo é o contrário, e você não tem a propriocepção no meio. O que tem um engano muito grande no mundo, que de 8 bilhões de habitantes na Terra, menos de 2% tem propriocepção no meio líquido. O que é isso? O cara nada, você fala, o cotovelo está ali, a mãozinha está ali, o tornozelo duro está aqui. Aí quando, não estou nadando assim, aí tu filma. Aí tu chega aqui, ó, você nadando. Não sou eu, não. Ele não consegue se enxergar. Ele não consegue se enxergar nadando. E o nome disso é a propriocepção. É treinável? Sim, até um limite. Mas tem uma ordem didática pedagógica evolutiva dos educativos a serem colocados para atingir aquilo. Não é aleatório. A educativa assim, educativo assado, a mão fechada, a mão aberta, a mão invertida. Tudo tem hora, data e local para acontecer no treinamento. Cabe aqui, não cabe ali. Entendeu? Como você estava falando da base no Flamengo, e perguntou de quantos atletas eu treino, voltando lá, que acabou... a gente vai entrando aí. Vamos falando. Eu costumo trabalhar com 30 atletas de triatlo. É o meu break-even, meu equilíbrio. Para você conseguir ter essa atenção que você tem. Senão vai ficar um cyber...
treinador digital. Não quero apertar botão, eu gosto de trabalhar o meu atleta, eu quero sentir. Agora, só a parte natatória, eu tenho mais uns 50 que treinam comigo, são de outras assessorias, e eu dou o treino de acordo com o que ele está fazendo durante a semana, a periodização dele. Eu vou ajustando e vou procurando trabalhar a pessoa. E essa parte você tem que estar lá. A natação é muito difícil você não olhar, né? Tentar passar e saber qual é o educativo, qual é o treino, o que falta, né? Eu tive um exemplo com o Thiago Lessa ontem, anteontem, o Thiago Lessa estava fazendo uma série, a gente corrigiu 2 detalhezinhos, 2 pontos, o que estava, um exemplo, 4,10, começou a dar 4, 3,58, então num detalhezinho que ele posicionou, que ainda não é neural medular, ainda não pertence a ele vai ter que ficar fazendo, mas ele tirou 12 segundos na série, porque tinha alguém ali para mostrar isso a ele. Né? Tem que saber, fazer educado errado, não adianta. E fazer a série saindo aqui, errado, tudo desposicionado, não é treino, né? Aí, por exemplo, você falou do Thiago, né? Um atleta que eu conheço, tem 40 anos, ou seja, está acima dos 40 anos. Você tem hoje, eu tenho mais de 40 anos. Eu tenho o Peter ali, beirando os 40 anos. A Paula tem mais de 40 anos. Você tem o Moroni com mais de 40 anos. Antigamente, 40 anos era meio que a morte do atleta de endurance, né? E a gente está vendo aí hoje amadores conseguindo performar muito bem após de 35 a 45 está difícil de competir. Hoje são os amadores mais fortes do Brasil. Tem que estar ali, tem que estar de corrida e de triatlo. Você acha que isso é para uma mudança do treinamento, uma mudança fisiológica mesmo da nossa sociedade, da geração? Eu acho que tem vários fatores que interferem na longevidade do atleta, né? O esporte de endurance prolongado, mesmo ele não sendo feito adequadamente, eu não estou criticando nada. Se você continuar durante muitos anos fazendo uma atividade de endurance prolongado, basicamente aeróbico, né, base toda, quanto mais o tempo passar e você não se machucar, você consegue melhorar, você consegue performar. Outra, o que aconteceu? Muito auxílio nutricional de reposição, pré-treino, infratreino, pós-treino. Ajudou e muito. Diminuiu muito o nível de lesão e a recuperação muito mais rápida para a próxima sessão. E o apoio que eu falo, que é o potencímetro, é o relógio. Não é um treinador, ele não é um treinador, mas ele é uma plataforma de apoio, de te dar as zonas certinhas. Antigamente eu tinha que pegar a frequência, tempo de recuperação, qual é a tua frequência X para entrar na zona tal. Agora tem muito mais facilidade. E outra coisa, quem tem a capacidade de ter o recover, né, do pós-treino, fisioterapeuta, criogenia, N coisas vieram para dar essa distância maior. E hoje em dia, essa geração nova, ele aprendeu que o descanso é treinamento. Descansar é fundamental, a recuperação é fundamental. Antigamente tinha um subtreinamento muito grande, né? E hoje em dia é muito mais controlado. A natação mudou muito. Muito. A natação, você pegava um atleta de elite, ele nadava 10, 14, 15 12, mil no dia. 24, nadador de 4, você estava falando agora. 400 hoje em dia metros. O cara nada 2 horas e academia as outras 2 horas. Aí depende da distância que ele vai nadar, da prova que ele nada, mas tem muito treino muito curto. Aí você pega, se não me engano, o americano que foi campeão nos 50 aqui no Rio, ou nos 100, que estava com 35 anos, que estava parado. Ele nadava na hora do almoço só. 2.000, 2.500, mas era um copinho de ferro. Mas malhava muito. Isso. E o cara voltou com 35 anos, foi o campeão olímpico, o maior espaçamento entre uma medalha e a outra na história de uma Olimpíada. São exceções onde que a biotipologia dele propôs isso a ele. Não é uma coisa que todo mundo poderia vir a fazer. Né? Serviu para ele. Há uns anos atrás... Nem imaginaria isso. Nem deixaria. Fala, esse cara não vai nem pro trial, esquece. Né? Mas mudou muito. Então essa parte também mudou de todo esse contexto, né? Do descansar. Né? Então tem uma coisa que antigamente você via muito, que é a síndrome do cansaço acumulado. O cara treinou bem segunda, treinou bem terça, treinou bem quarta, na quinta ele não é ninguém. Ele acorda, caralho, passou um caminhão por cima de mim.
Então, isso é que ele estava em subtreinamento. Cada treinamento, o que é treinamento? É você buscar o quê? Você busca no treinamento a adaptação do estímulo, não a depredação. E a absorção, né? Então, por isso que ele tem que ser absorvido, né? Não adianta você dar um tempasso hoje, amanhã querer dar outro. Não, treinamento é isso, são absorções de estímulo, né? Mas um estímulo dado hoje, ele só vai entrar em plenitude de resultado daqui a 3, 4 semanas. Você não vai usar isso aqui para o final de semana. Por isso que tem as periodizações, né? Tem as escalas, tem os períodos, né? Por isso que o treinamento está muito mais direcionado, ficou muito mais científico essa parte. Então eu acredito que a partir daí, mais a individualidade do atleta, ele consegue ir mais longe. Mas nessa parte do treinamento de endurance, você ainda acha que ainda tem muito tentativa e erro ainda? Ou a literatura, a parte técnica já está meio que feijão com arroz? É só seguir isso aqui que vai dar certo? Não vejo assim. Porque se a gente vê assim, a gente vai vendo um global demais, né? Que cada um vai ter um direcionamento do seu treinamento. Mas tem hora que não tem mais de onde tirar, né? E desde o Australopithecus, a fisiologia humana é a mesma. O que muda são como colocar o sistema que a gente fazia 40 anos atrás. Entendeu? 40 anos atrás a gente podia dar o mesmo treino, mas com absorções diferentes do dia subsequente. Entendeu? O que eu podia dar o mesmo treino que eu dei há 40 anos atrás, hoje, na terça. Mas aquele que eu dei na quarta, naquela época, hoje em dia não daria. Entendeu? Eu não depledaria o meu atleta assim. Né? E no teu atleta hoje de triatlon, né? A gente vê muito 2 approaches dentre os treinadores. Tentar fortalecer as fraquezas do atleta ou fortalecer onde ele já é forte e deixar a fraqueza ser suprida por onde ele já é bom. Qual você acha que é mais válido? Isso, são coisas antigas, Sim, com roupagens novas, né? Porque você tenta potencializar o que o atleta tem de melhor e esconder o que ele tem de pior. Isso vem dos esportes coletivos, né? Eu vou te dar um exemplo no voleibol. Pô, o cara não recebe bem, o nego tenta esconder ele na quadra, para o cara não sacar em cima dele. Pô, o cara não corre bem, mas ele nada e pedala. Então eu vou tentar potencializar e ele chega mais inteiro para ele fazer o pior. Então, não é que eu vou querer que ele corra. Porque o triatlo tem uma coisa que... Triatlo, quando junta, é triatlo. É um esporte só, né? Só. Tem gente que acha que são 3 esportes e trabalham eu tenho uma atleta que faz triatlo há 3 anos. Ela passou a vida toda nadando, né? E hoje, individualmente, ela nadando, ela só pedalando, ela só correndo, ela é tão forte como a grande maioria das atletas do Brasil. Mas quando se torna o triatlo, vira um conjunto só, já não é tão bom quanto seria como ela consegue. Isso só vem com o tempo. Essa maturação dura em média de 3 a 4 anos para você transformar esse resultado. E o atleta tem que ter a capacidade de entender que quando ele melhora no pior, algum dos outros 2 vai pagar o pato, até equilibrar. Tem essa por experiência própria, de uma época eu corria relativamente bem para mim, que não sou um corredor nato, só que eu perdi muito nos outros, então o resultado final ele não ficou melhor. Eu foquei muito em melhorar a minha corrida e eu perdi no resto e eu não consegui ter um resultado final quando juntava os 3 melhor. Eu andei para trás no triatlon. E aí eu passei depois de um tempo, né, sozinho, batendo cabeça na parede, a focar não, eu pedalo bem e eu nado bem, então vou focar nisso aqui e a minha corrida naturalmente vai vir para cima se eu tiver... Organicamente você se torna capaz de executar a corrida, biomecanicamente não. Pois é, né? Então, eu passei a fazer uma corrida que eu não me mato mais treinando corrida, mas eu chego inteiro para correr e forte para correr, e acaba que eu entrego uma corrida melhor. Às vezes a gente faz um esquema de treinamento pontual, né? O que eu vou usar depois de pedalar, né? Então, o cara tem rebate quando ele vem de 4 treinos por semana, 5 treinos por semana, com treino moderado para fora 2 vezes por semana, ele tem rebate de lesão, né? Então, você tem que inserir no treinamento dele algo que lhe coloque para correr sem lesioná-lo. A gente pode diminuir o volume, aumenta o volume onde não machuca, qualifica o VO2 dele, aumenta o VO2 dele dentro d'água, no ciclismo, e transfere para o terrestre da corrida.
fortalece com movimento de musculação, aí que melhorou bastante também. A parte de reforço muscular. Quase ninguém fazia, né? Não tinha. Entendeu? Aí Você você tem troca, musculação, você mobilidade. tira do. É isso. Aí você tira daquele volume de corrida e dá a sustentação funcional do corpo dele através da recuperação muscular. Aí tu entra com um preparador, eu tenho um puta cara que hoje em dia está trabalhando comigo, que deu um upgrade de muita gente. O Moroni é um que está... Está se beneficiando disso, muito, né? Muito. Eu cresci vendo o triatlon e admirando os americanos, os alemães treinando. Tive a oportunidade de treinar com alguns alemães quando eu morei fora. E eles sempre iam volume. E aí, hoje ainda tem alguns treinadores que preconizam isso no profissional, os caras fazendo mais de 30 horas semana, 30, 34 horas, 36 horas de uma semana de treinamento. E eu particularmente, por mais que o cara queira sempre treinar mais e atingir o que ele nunca conseguiu antes, eu não consigo ver um benefício em 36 horas de carga de treinamento, porque você 36 horas treinando, você ainda tem que se alimentar, descansar e suas funções de vida ainda, uma mulher, um marido, filho, enfim. Você acha que o caminho ainda para quem quer ser profissional é isso, esse volume todo de horas, ou a qualidade dá mais resultado do que a quantidade? Lá no início do nosso papo, eu falei da diferença do Garzon para o Armando. Um treinava volumes estratosféricos, o outro treinava bem menos. Mas ali você atribuiu a qualidade do atleta, do atleta. Agora, vamos onde você me quer chegar. Vai depender, tem uma coisa chamada semenagem, que é o que é você para o esporte. Você tem quantas horas para fazer isso? Ou você vai dividir isso com trabalho, filho, família. Se eu pegar um atleta profissional, eu vou dividir o dia do cara. O dia tem 24 horas, 3 vezes 8, 24. Então, 8 horas tu dorme, 8 horas tu treina e 8 horas tu recupera. Ou faz algumas outras coisas. Deu 24 horas. Ele tem 8 horas por dia para treinar. Né? Agora, quanto ao volume de horas semanais, isso vai depender do que o cara absorva do treinamento. Não tem um limite certo ou errado. É muito difícil eu julgar, ou qualquer outro julgar, que isso deu certo. Deu certo com fulano de tal. Fulano de tal ganhou o Mundial treinando 12 horas. O outro ganhou o Mundial treinando 30. Então, cada um é cada um. Agora, a absorção de altas cargas de treinamento, você tem que estar muito bem suportado de suporte na parte alimentar, de recuperação, mental, você treinar a tua cabeça. 8 horas de treino, 7 horas de treino, manter o foco, manter a dedicação ali. É muito difícil. Muito difícil. E depende da faixa etária. Só que a gente está falando de um esporte, que, de long distance principalmente, que a pessoa vai fazer isso mais maturada. Ela não vai fazer numa idade pré-puberal, puberal, não vai. Então ele vai fazer ali com 25, 30, 35, 40, talvez suporte. Então não vai pegar um cara de 20 anos, 25 e botar numa vibe de 30 horas, que eu acho que o nicho social dele vai fazer com que ele se perca também. Quando o cara se tocar que aquilo tudo está indo embora, aí tu vai ver a menina da ginástica, pera aí que eu vou parar. Hoje você tem muita questão mental, de burnout, né? Mental de atleta de alta performance. Então ela parou 2 anos, voltou e foi campeã americana. Já qualificou para Paris. Então aqueles 2 anos que no passado, parou 2 anos, não volta mais. Né? O Phelps, quando parou, voltou e ganhou tudo de novo. Então, eu acho que não pelo desgaste só físico, mas o exagero mental do volume é muito grande. Aí a intensidade vai depender do seu volume. Antigamente, a interdependência do volume e intensidade, era o nome passado. Hoje é IF. A coisa é quase a mesma. Na verdade, assim, eu acho maneiríssimo esse bando de gadget que a gente tem hoje, eletrônico e tudo mais. Só que eu vejo essa geração hoje de atleta que está vindo, a geração de atleta de Instagram, eles não se conhecem, né? Não. Então, eles olham para o aparelhinho e se o aparelhinho estiver apagado no dia, eles ficam cegos na prova, não sabem o que vão fazer. Não, sim, sensibilidade. E não tem isso. Outro dia eu perguntei, você já andou de 54,3 a 80 RPM, você sabe? Não sei. O treinador lá, não vou dar nome, o cara falou, só consigo dar treino para o atleta se ele tiver potencímetro, watts, se o cara não tiver nada disso, ele não treina. Pô, cara,
Dá para dar treino. A facilidade de apertar botão é muito grande. Para mim, o melhor treinador do mundo é o Brett Sutton, que é muito na toalhinha. Um cara literal, a borda de piscina, não tem nada. E a Daniela Riff voltou esse ano imbatível depois de ficar um tempo fora dele. E ele não usa medidor de potência, ele não usa nada, ele conversa com os atletas, escuta os atletas e é isso. Ó, você vai fazer isso aqui, você vai... Então, você é o que assimila. Você não vale o que está escrito. Aquilo é uma análise fria de algo que você poderia vir a fazer. Bota na cabeça, aquilo é uma análise fria de algo que você deveria vir a fazer. Só que tem as interferências. Então você está super bem, teu limiar anaeróbico, hoje em dia é FTP, o limiar anaeróbico. O teu FTP é XY. Então tu vai a percentual disso aqui, vai andar isso aqui. Aí tu vai pegar a bicicleta, vai sair de casa. A luz venceu. O teu filho está dando por reação. Aquilo, um abraço. O teu TSS não mede isso. Não mede. A sensibilidade. Então eu vou usar uma frase do economista brasileiro. Cara, esqueci o nome do cara, mas é lindo o que ele falava. Eu vou botar uma parte a mais. Né? Que é uma coisa linda na matemática, são os dados estatísticos, moda, mediana, desvio padrão. Mas para mim é igual o biquíni. Ele mostra quase tudo, mas o que tu tem que ver ele não mostra. Ou seja, a sensibilidade humana. Né? O ser humano. Eu vou perguntar uma coisa para você, você me responde nessa linha. Você mora onde, Gustavo? Eu moro aqui no Leblon. Perto da praia, tranquilo. Você reside ali, você mora aí dentro da tua casa. Isso aqui é teu corpo. Eu falo tudo para os caras, você quer me dar o teu maior patrimônio para me treinar? Vai arder, vai doer. Né? Mas se não arder, não cresce, não né? Sem sofrência não tem evoluência. Exato, essa frase é a mais certa de todas. A dor faz parte do uniforme. Você tem que botar o uniforme na dor. Ou então você aperta o botão. Mas agora até você falou da dor, né? Hoje a moda, tem muitos falado da moda de treinamento em Z2, porque você vai fazer a prova de endurance, são 7 horas, são 8 horas, e aí tem gente que não quer sofrer. Não. Então, e acha que não tem que sofrer, porque se sofrer 80-20, isso é mais barato. Agora, eu não vou entrar numa área de resultado olímpico, pan-americano, brasileiro, o que for, com sistema de treinamento assim. Eu não vou chegar lá, vou ganhar pau, não vou fazer nem índice para ir. Treinamento, você bota para um atleta de alto rendimento, ou quem quer performar um pouco mais, tem que ter seus limites trabalhados. Ele tem que saber trabalhar com produção de lactato. Ele tem que saber transformar o lactato em glicogênio. Isso ele só vai conseguir fazer nos treinamentos um pouco acima do Z2. Do Z2 para mim, o melhor treino que tem é a esteirinha, você dá o tiro para lá no máximo, sai e para. E aí fica aquele lactato nas pernas dura e entra no outro. Isso é lindo. Eu trabalho muito com meus atletas com coleta de sangue, né? Volta e meia a gente testa o sangue ali, eu pego o sangue dos atletas em determinados períodos de treinamento. Terça-feira agora vai ter. E aquilo eu consigo, parece brincadeira, mas tu pode perguntar ao Guilherme, tu conhece ele. Ele faz o treino, eu falo quanto que vai dar o lactato, quanto vai dar de remoção. Ele fica assim olhando para minha cara, mas é de tanto ver aquilo, e saber quanto trabalhou, que eu virei para ele assim, ó, vai dar 6,6 de lactato, e 6,6 vai ter que ter 12 minutos de remoção e entrada de Z2, vai dar 2,8. Ele falou, pode ir, fura aí. 6,4 que deu, 6,5. Nada aí, esse período aí. Aí nadou. Tira ele, 2,2. Deu quanto ele? 2,2, porra. Deu um total. Mas é aquilo, mas você quando monta o treinamento, não é só zona, não é só vátese. É o que o corpo, o combustível que você gasta, que está sendo treinado. Entendeu? Aquilo tem que, a pessoa tem que entender que você está treinando o corpo humano, não a máquina humana, não o cyber humano. Ele é a plataforma que te dá para onde você tem que ir para o sistema. Mas tem hora que aquilo não vai entrar. Mas se você manter o treinamento em outra zona, também é aceitável como treinamento. Um pode ser como produção e remoção de lactato, ou como adaptação para uma etapa subsequente, um pouco mais alta. Então, você não treina no teu limiar firme, vai tirar um percentual e fracionadamente, intervaladamente, vai botando a mais para criar um tempo de periodização, geralmente um microciclo de 4, 5 semanas, para evoluir aquele resultado.
Então o atleta é testado toda hora. Hoje em dia é muito mais fácil de toda hora você estar testando ele. Vendo, analisando, para não errar o treino. Não é só o volumão. Depende muito da intensidade dirigida na evolução do treinamento. Isso que tem que ter. O cara tem que ter essa capacidade de identificação. Métrica é muito legal, muito bacana, muito certinho, gráfico azul, verdinho. Salamonde adora. Adora. Eu não sou contra, pelo amor de Deus, gente. Eu não sou contra isso. Eu só acho que o treinador tem que ter o feeling de identificar o que acontece com o atleta dele. Não é só a máquina. O cara me olha, como é que foi o treino? Aí me manda um montão de... Não, como... Mas ele não te conta como ele se sentiu. Como você fez, entendeu? Então, esse feedback que é muito mais importante para mim. Aí, aquele feedback eu cruzo com o gráfico. Se eu for só olhar o gráfico, amigo, ele vai morrer. Se eu usar um teste de 20 minutinhos para prescrever um treino para 90, o cara vai morrer. Entendeu? Eu tenho que saber adequar isso, levar e cada um... É o que acontece muito ainda, né? Eu acho que a grande maioria hoje dos atletas amadores que têm acesso a muita tecnologia, eles acham que comprando um Power Meter, comprando um frequencímetro, vendo no fórum da internet e sabendo o que são o IF, o TSS, o fitness, ele está pronto para saber exatamente onde ele vai chegar. Todo mundo virou cyber-treinador. Todo mundo virou... É fácil. Não, e legal, barato que é a metodologia dos 3 mosqueteiros. É um para todos, todos para um, só muda a zona de frequência. É isso aí. Aí é fácil ser treinador. Aí todo mundo vai ser treinador. E hoje aqui, vamos falar um pouquinho da galera que está com você. Você tem o Moroni aí despontando como talvez o melhor maratonista master do Brasil nesse momento. Melhor não, porque tem um que foi para a Olimpíada, inclusive, que tem seus 45 anos e continua correndo em alto nível, né? Mas o Moroni está ali melhorando. Top 5 é bom para mim. Top 5 aí do Brasil e machucando pouco, né? Que acho que é o segredo, como você falou antes. Você tem o Lucas, você tem a Mari aí, que a Mari está fazendo uma transição do amador para o profissional, né? Dentro aqui do Rio, hoje você vê algum outro talento que não está na sua mão, mas ou que está na sua mão que a gente pode ter uma boa surpresa despontando no triatlon? Ou meio que já está aí mesmo? Tem um ex-nadador do Luiz, eu estava falando até com o Luiz, é o Rodrigo, lá da Barra, tem um potencial incrível aquele rapaz. Até eu conversando com o treinador de natação dele, né, que foi de Águas Abertas. Isso. O Luiz Provinciano, o Luizinho, que era técnico do Flamengo, falou que ele tem uma capacidade de treinamento fora da curva, né? Eu não conheço treinando no triatlo, né? Já vi eles no triatlo, né, fazendo boas provas, mas ele me parece ser até pela idade, né? Porque até os que estão na minha mão já tá tudo velho, né? Já está tudo ali, vamos disputar só a categoria agora, né? E só o LA, que é novo, é um garoto com um potencial muito grande, esse tem um potencial enorme, tem uma resiliência, vontade. Eu acho que da onde ele vem ajuda muito ele querer vencer. Tá? Ele não é do nicho social. Sim, vem lá de baixo. Vem lá de baixo, então tudo dele é muito difícil. Ele corre com uma sapatilha de um pé do outro, foi o pessoal que deu, agora não. Agora está com equipamentozinho legal, tá com a bikezinha legal. Melhorou. Então ele já se mostrava predisposto a querer aquilo. Aí quando ele veio falar comigo, ele tinha tirado 10º no duatlon, eu falei assim, pô, vem cá, não tem condição de pagar, isso não é problema. Você quer treinar? Você não vai me pagar. Aí você vai treinar. Você quer? Aí veio o outro triatlo, ele já chegou em quinta, chegou atrás do ato, né? Ele foi terceiro, quero fazer o triatlo, vamos ver você nadando. Cara, o cara nadou 25 metros, um ano atrás. O cara de cabeça alta, que nem um marreco no rio passando. Hoje em dia eu até postei um educativo flecha, que é super difícil de ser feito. E ele fazendo, entendeu? É a qualidade do cara também de entender o processo, né? Méritos dele de fazer aquilo. Aí o cara me falou assim, vamos botar um objetivo para correr 5 mil. Em novembro, pode cobrar aí, né? Está na periodização dele, correu os 5 mil para 14,52. Tá, na Corrida das Estações, não sei qual. Ele ganhou as 2 últimas, né? Ganhou. E ganhou os 2 últimos do ato também. E dia 20 vai lá correr o triatlozinho do split, que por enquanto é o que dá.
Ele fez aquele maior, O Endurance. que você Sim. foi em segundo, né? E é um cara que eu acho que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ele com 27 anos, ele vai dar um... Ele vai dar um salto. Vai dar um Ele salto. chega num nível de poder De poder almejar competir, alguma coisa mais séria no triatlo. Principalmente primeira passada no Duato, né? Porque... Pelo que ele está correndo, que ele está pedalando, ele tem total condição de ser campeão brasileiro de duato. E rápido. Agora não tem que ter o afoito, que nem as pessoas amarem papagaio de pirata, né? Ninguém é filho de pai feio, né? Ninguém é pai de filho feio. Né? É isso. Ninguém é pai de filho feio. Não, Mário, você não pode, você tem que dar 10 de 400, você tem que dar tiro de corrida. O Morgado falou que eu passei 25 anos nadando, eu tenho que ficar aqui na areia, fortalecendo, mudando a minha morfologia, né? Se eu fosse um treinador que quisesse aparecer em cima do atleta, eu meter o pau nela, que se dane. Tem potencial, VO2, 6 pontos cacetada, vamos dar um pau nela e deixa. Não, ela passou 1 ano ali. Terrinha, fortalece, gira. E vai. Hoje em dia, tu olha pro corpo dela, tem uma foto que a gente estava vendo, ela da piscina de 3 anos atrás e ela agora. Mudou completamente. Completamente, é outra menina. Então, mas sabe quantas vezes ela machucou? Nunca. Mas ela ficou Não. parada. Não, ela teve um tombo, né? Tombo, ela teve machucar joelho, perna. Nunca machucou. Nunca. Ah, mas ela pedalou 12, 20 horas com os garotos. Só isso. E foi lá e fez. Aí no dia seguinte a gente colhia o sangue dela, 2,2. Então, nego, a gente é condenado e julgado sem direito à apelação. É isso. Sem ninguém Quem tá de saber fora fala o que quer, né? Aí não sabe o processo que está sendo, para quando, né? Então, Isso é difícil também para o atleta, né? Porque o atleta ele quer resultado para ontem. Não, né? mas ela, como veio com periodizações desde cedo, foi uma menina que foi treinada na natação com um período, ó, aqui tu nada, aqui tu não nada, aqui tu não nada, aqui tu se arrasta. Então ela sabe. Então ela vai para uma competição que a gente chama de pirulito, né? A competição pirulito, vai lá e faz. Tem gente que fica, pô, ela chegou 10 minutos atrás, quando bota para valer. Essa competição aqui tem que você vai lá para disputar a prova, aí você anda. Aí, né, se o recorde mundial fosse por melhoria de competição, o recorde mundial de tudo era 0-0. É isso. Toda vez que o cara for, 0-0. Melhorei. Não é assim. Então a gente tem que ter treinamento, é que nem carro, tem que ter retrovisor. Você tem que saber olhar para trás. Não é só olhar para frente. Você tem que olhar e saber, oba, vamos aqui. Por isso que tem os feedback, tem as competições alvo, tem as competições secundárias, tem tudo é um planejamento. É muito difícil, porque hoje com a mídia social, todo mundo vê o aqui e agora. Então andou bem aqui, tá bom. Andou mal aqui, tá morto, acabou. Tá, enterra o cara e vai para lugar nenhum. E vou te falar uma outra coisa, que criou-se um estigma comigo, dizendo que eu só treino cara bom. Não, Morgado, só treino nego bom. Pô, mentira. Na verdade, você ajudou muita gente ruim a ficar bom. E aí, quando olha o resultado, acho que você pegou o cara ali, né? Ninguém chegou bom ali. Ninguém. Chegaram com potencial de melhora. Né? E no decorrer do trabalho evoluíram. Não vai lá não, que o cara só pega nego bom. Não, eu não sou engenheiro de obra pronta. A pior coisa para mim é engenheiro de obra pronta. Eu gosto de moldar a pessoa, conversar com a pessoa, levar a pessoa, trocar conhecimento com a pessoa e botar o atleta lá. Não vale só o que eu falo. Porque quem executa é ele, eu só planejo. Mas na hora da execução, é o atleta que tem que fazer. Então, é esse feedback que eu não quero só o gráfico. Entendeu? Se eu mandar o gráfico, porra, legal. Mas cadê a minha troca com você? Pô, foi difícil, doeu. Do terceiro para o quarto, você pode ver aí no gráfico. Eu tive que aumentar o intervalo. Mas eu quero ver isso dele. Eu posso ler, eu sei ler o gráfico. Você pode olhar ali, ele aumentou o intervalo, pode ter parado para ir ao banheiro, pode ter atendido o telefone, ou ele podia estar, no gancho. A frequência deu na zona, deu mediana, aí mediana, moda, desvio padrão, deu. Então valeu. Aí eu pego outra semana, boto sobrecarga em cima, tá com fogo. Aí o cara machuca. Aí machuca, vai e quebra. Pô, não sei porque o cara quebrou. É difícil, né? As pessoas não entendem que só respeitar o relógio não para, né? Não para, o tempo não para. Exatamente, a gente tem que respeitar um pouco. E a nossa idade também não para. Principalmente as meninas aí.
Falando nisso, até te perguntar isso aí, né? As meninas, elas têm o ciclo menstrual que atrapalha e muda um pouco, muda bastante a performance. O treinamento é totalmente diferente, né? Então, hoje em dia eu vejo muita mulher treinando com o homem o treino igual. Não, às vezes elas estão treinando lá comigo, mas a fulana tem um treino, o homem tem um treino aqui. Ou então, quando é muito parecido, as avaliações, né? Os testes das pessoas são muito parecidos. Porque, quantitativamente, como qualitativamente, a mulher é muito diferente do homem. Ela aguenta um pouco mais o sofrimento, né? Ela foi treinada para botar a gente no mundo, né? Então, elas já são muito mais fortes nesse sentido. E outra coisa, o poder mental da mulher também é surreal, né? E o lado humano, mulher, interfere também no treinamento. E quando ela se propõe a fazer uma coisa, ela faz mesmo, entendeu? Ela tem um poder de acreditar nela muito grande. Eu só fico preocupado quando elas querem treinar muito com homem. Pô, pastor, não pode, faz o teu, vai ali, vai perto, não vai dentro. Tem que ter esse equilíbrio. Nadar todo mundo na raia do Phelps, todo mundo vai ser campeão de 400 metros. Todo mundo na roda do fulano, todo mundo vai melhorar. Não, porque um vai estar numa zona tal, outro lá na zona X tal. Aí 2 dias depois não treina, porque aquele treino de 2 dias anteriores acabou com a semana da pessoa. Eu fiz uma vez isso aí, lá em San Diego, chegou a gente nadava uma piscina de 50, né, que eram e aí chegou o Miyashiro, que era o melhor nadador do mundo, criado, o Virgílio, eles tinham acabado de vir de Santo Domingo. Não, tinham vindo do Japão, né? Não é Hiroshima, não é... Fukuoka. Não, Fukuoka é natação. Mas enfim, tinham vindo do Mundial, que era no Japão, Nagasaki, sei lá. E aí pararam em San Diego, e aí a gente foi pra piscina, e aí era um treino de master, né? Na piscina de 50, você fica por ritmo, né? Então a gente ficava na raia mais rápida, e eram 30 de 100. Esse é o melhor treino de natação que eu já fiz na minha vida, porque o Miyashiro puxou todos os treinos, e aí você dava, né, 5 segundos ou 10 segundos entre cada um que vai saindo. E aí o Virgílio saiu atrás dele, e aí eu saí, aí tinha o Jürgen Zak, que era top 3 no Havaí várias vezes, o Fares Al-Sultan, era uma raia, só tinha estrela, e eu tava lá junto com os caras para nadar, e na época o meu treinador falou, não vai. Eu falei, porra, não posso perder esse treino, que não sei o quê. E pô, a gente fez 30 de 100 saindo na longa, foram 12 a 1,25, 10 a 1,20 e 8 a 1,15, saindo. Então, batia na borda com... Seria uma série de bronque no final. Ou foi 1,20, 1,15, 1,10, enfim. Eu, no final, já estava só rodando, não conseguia nem parar para descansar. Fiz os 30, teve gente que foi parando no meio do caminho, mas conclusão, eu fiquei uma semana aleijado. Eu não conseguia fazer nada de treino. Eu entrei num buraco por causa desse treino que eu quis fazer. Para minha cabeça foi maravilhoso. Falei, pô, nadei com os caras um doping mental. Mas... fisiologicamente... Aí você tinha que tirar o break-even daquele treino. O que era o bom desse treino pra mim? 1,25. Era isso, eu tinha que ter parado ali. Então, eu vou treinar no 1,25, eu não tenho costume de treinar no 1,25. Mas foi o que eu falei do Guilherme no início do nosso papo. Ele, quando soube o tempo das meninas, ele baixou o tempo dele em 10 segundos. Pô, eu tô aqui cozinhando e as meninas vieram e dão na minha cabeça. Não, eu não ganhei nada com aquele treino. Vou te falar que a minha natação não melhorou, nada. Eu só curti, anotei, tá aqui, tô contando que fiz. E hoje em dia, nego faz isso pra botar no relógio no Strava pra fazer uma propaganda digital. Pô, nem falo. Então, que tem de nadador de Strava que eu nunca vi na prova. Pô, tá cheio. Mó barato. É surreal. Eu no meu Strava, meus treinos de natação é tudo 48 tem treino que, numa competição que... por um motivo, assim, sem querer, a pessoa andou um pouco na roda, quase a prova toda, aí na hora ela só bota o resultado, não bota o VATS. É claro. Aí o VATS sumiu, né? Mas foi sem querer, tinha aquele pelão, não conseguia. Não conseguiu se livrar, né? Era muita gente. Isso aí então, acontece. Treinamento, a gente vai ficar falando aqui até amanhã de princípio sobre o que é bom, o que é ruim, o que é errado e o que dá certo. A palavra-chave é o seguinte: todos os caminhos levam a Roma. Cada treinador vai levar de um jeito. Por cima do morro, por dentro d'água, pela água gelada, pela água quente. Cada um tem o seu sistema, cada um tem a sua metodologia. Cada um vai levar o seu atleta para lá. Quando tiver a largada, a gente vê quem chegou mais rápido em Roma. É simples assim.
Não tem que falar fulano fez, fulano deixou de fazer, Beltrano. Isso eu não conheço. Eu, particularmente, hoje em dia eu pouco conheço os treinadores. Eu não consigo, não tenho. Conheço o pessoal mais antigo, claro. Pessoal novo, eu conheço alguns que estão lá no Flamengo. Mas eu não posso olha um treino e julgo o trabalho. Como assim? Para mim julgar um trabalho ou um treino, eu tenho que saber o que foi construído lá atrás para o cara chegar aqui e daqui ele quer chegar aonde. De onde esse treino te leva? Então, às vezes é um treino-chave que dali está evoluindo para um outro treino que eu não sei. Num primeiro momento eu posso olhar, no meu jeito de enxergar, eu não botaria isso aqui. Se está certo, se está errado. Ninguém sabe. Ninguém pode saber. Né? Então, as pessoas vão falando muito. É muito fácil, né? Falar de fora é muito fácil, né? E é que nem antigamente a gente saía pra pedalar com Katai, botava o início e o fim. O que acontecia no meio ninguém via. Hoje em dia você tem gráfico, você tem um monte de coisa e você quer julgar o Antigamente tudo que acontecia ficava no treino. Hoje em dia tudo que acontece no treino fica na internet. É isso. Na verdade fica mais na internet do que no treino. Morgado, porra, queria te agradecer por ter vindo aí para esse bate-papo. Eu sei que a tua agenda durante esse horário da parte da manhã está sempre corrida, é muito atleta. A galera na hora do almoço adorei vir sobrecarrega ali, né? Porque se eu ficar falando aqui contigo, vocês vão falar, eu vou falar até amanhã de manhã. Não vai faltar assunto, né? 40 anos de história fazendo isso e se reformulando, se reinventando, porque você veio se reinventando nesse período, né? Ninguém nasce com a idade que tem, e quem não nasce com a idade que tem, não para no tempo. Eu até brinco, feito por quem fez quando ninguém sabia fazer. Só que eu acompanhei a evolução do esporte. Não pense que a gente está o pau do boi pensar que o boi está bom. É isso. Né? Então, a gente estamos aí trabalhando e não sempre tem uma novidade. Não, legal que eu não treino só nego bom não, e quem estiver vendo aí não treino só nego bom não. O Marcos está ali, nosso diretor é ruim, treina lá, tá vendo? Boa. É isso. Mas, obrigado mesmo. Acho que a galera vai se amarrar em conhecer um pouco mais de Cláudio Morgado, tá aqui uma lenda aí do triatlon, né? As pessoas acham que para ser uma lenda do triatlon você tem que estar lá no pódio, mas sempre tem a galera por trás. A gente tem na natação grandes nomes aí que construíram a natação brasileira. A gente tem o Morgado como um dos treinadores aí da história do triatlon, desde a sua criação nos anos 80 e com certeza muito mais anos aí com a gente. Trazendo novos resultados, novos atletas aí para aparecer, se Deus quiser. A Mari e o Bailear, que são jovens, ainda vão poder alegrar aí a galera com bons resultados. Viu o Rio de Janeiro andando bem, né? É isso, né? A gente vê aí o Moroni, ia vir hoje até para um bate-papo. É legal ver a aceitação e o resultado que ele está tendo hoje, a galera vibrando com ele, com seus 40 anos de idade. Então, é muito bacana. É um fora da curva. E ficou até fácil, né, de eu conhecê-lo, porque ele treinou o triatlo comigo, ganhamos Florianópolis, eu acho, ganhamos uma prova lá de Floripa. Acho que Floripa ele foi campeão amador. Ganhou lá em Floripa, aí depois ele teve não podia mais, vamos correr, aí foi tirar tudo que tinha na natação, tirar tudo que tinha no pedal e transformar na maior habilidade dele. Foi fácil. Não foi tão difícil. Foi prazeroso e fácil fazer o relógio andar para trás. E ele acreditando naquilo. Puxa, vou correr 70, vou correr 90. Quando que é uns 150 por semana? Agora já mudou. Não, tem que tirar, não pode ir mais aí. Já treinamos isso. Agora estamos vindo para cá, por 120, por 90. Né? Não estamos mais nessa vibe aqui de 150 por semana. Aí a gente foi construindo um conhecimento um com o outro. Já sabe o que serve para ele, o que não serve. Né? Agora eu vou fazer a pergunta. Ele vai para Boston para tentar fazer o melhor tempo dele lá. Qual é o tempo? 2:18. 2:18? Moroni, você vai vir aqui para a gente conversar. 2:18. Já está falado, está registrado. Aqui, assina do fé, registro e cartório. 2:18, se vira. Então tá fechado. Obrigado, Morgado, mais uma vez. Um prazer. Obrigado, Marquinhos. Valeu, galera. Valeu. Entra aí no canal, assina e põe o sininho para tocar. Forte abraço.